Olá, tudo bem? É uma alegria poder falar com você sobre um tema tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa preleção hoje é a continuação do que foi começado semana passada, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Já sabemos que quando Jesus falava Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele não estava se referindo às pessoas desprovidas de inteligência, às tolas, às ingênuas. Ele estava se referindo às pessoas humildes, humildes de coração, né? Aquelas que se reconhecem iguais ao seu semelhante. E de fato, se observarmos toda a caminhada de Jesus, todas as suas passagens, os seus ensinamentos, a sua vivência, os seus atos, veremos que tudo isso pode ser resumido em duas virtudes celestiais que o mestre tão bem praticou: a caridade e a humildade. Caridade é uma virtude que significa uma benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Significa ser solidário, ajudar quando alguém precisar. Isso é ser benevolente. É estar ali à disposição, não olhar apenas para si mesmo, mas para o seu semelhante. Indulgência é tolerar aquilo que o próximo faz de errado ou é imperfeito, assim como nós necessitamos que o próximo nos tolere, nos aceite como somos. É ser indulgente, misericordioso. E o perdão, né, é o ato de esquecer as ofensas. Somente uma alma grandiosa consegue perdoar profundamente de fato. Estamos nessa caminhada, estamos chegando lá, né? Um dia conseguiremos, né, atingir essa virtude. Então, caridade é isso: benevolência, tolerância e perdão. E humildade é nos sentirmos todos pertencentes ao mesmo barco, que é o nosso planeta Terra. Porque, de fato, todos nós somos espíritos criados por Deus. E Deus nos criou simples e ignorantes, como uma página em branco, sem nenhuma virtude, sem nenhum defeito, sem nenhuma característica. E ao longo de muitas e muitas reencarnações, em cada uma delas nós vamos progredindo rumo à perfeição, adquirindo conhecimento, desenvolvendo nossas habilidades intelectuais, artísticas, tomando ciência das coisas e, fundamentalmente, desenvolvendo as virtudes do coração, aprendendo a amar o nosso semelhante, a compreendê-lo, ter compaixão, empatia, ser misericordioso. Só que, obviamente, a gente não consegue isso de uma vez só. Por isso que nós necessitamos de muitas reencarnações. Em cada uma delas, nós vamos avançando um pouquinho. Tal qual a criança na escola, né? Um dia só não seria suficiente para ela aprender tudo que uma escola pode ensinar. Por isso ela vai muitas vezes à escola todos os dias, né? Faz provas, passa por testes. Nós também, espíritos imortais na escola da Terra, passamos por muitas provas, dificuldades que servem para amadurecer o nosso espírito. E assim também como a criança chega uma determinada época, aquela escola não tem mais o que lhe ensinar e ela muda de escola, vai para uma mais avançada, nós também, como espíritos imortais que somos. Uma vez que o mundo não tem mais o que nos oferecer ali de evolução, nós podemos migrar para um mundo mais avançado e continuar a nossa senda evolutiva. Claro que às vezes nós podemos ser levados compulsoriamente a mundos mais atrasados. Seria como se fosse uma escola reformatório, para ali aprendermos a controlar nossos impulsos negativos e inferiores. Assim como acontece também com um aluno numa escola que às vezes é expulso, nós também às vezes podemos ser expulsos de um planeta. Mas muitas vezes isso acontece porque nós nos colocamos de forma orgulhosa. Nos sentimos melhores do que o nosso semelhante. Porque orgulho é isso, né? Essa característica no que nos faz, por algum motivo, nos sentir melhores, superiores do que o nosso próximo. E é um engano total, porque como dissemos, né, Deus nos ama igualmente. Cada um de nós é um mundo à parte, é verdade, né? Não há duas pessoas rigorosamente iguais.
Porém, somos iguais como filhos de Deus, amados por Ele em relação aos direitos e aos nossos deveres. A lei divina se aplica a todos nós da mesma forma. Deus não tem privilegiados de forma alguma. Jesus seria um privilegiado? Não. Jesus é o nosso irmão maior. Um espírito que também, assim como nós, já percorreu a sua escala evolutiva. Só que ele é um espírito mais velho, já teve mais oportunidades de reencarnação, já atingiu a perfeição. Já é considerado um espírito puro. Nós ainda estamos bem longe disso, né? Somos tais como crianças espirituais, né? Ainda temos muito que aprender e evoluir. Por isso que olhamos a Jesus como nosso irmão, como nosso mestre e orientador maior, que nos mostra o caminho da verdade e da vida. Mas cabe a nós trilhar esse caminho. Então, somos iguais a Jesus nesse sentido, né? Como filhos de Deus e amados igualmente pelo Pai. Ser humilde não é se colocar de forma servil, de forma a abaixar a cabeça, não. Porque também seria uma negação de quem nós somos, né? Seria uma afronta a nós mesmos. Ser humilde é, embora muitas vezes ocupando uma posição subalterna, de inferioridade social no mundo, tenhamos ali o nosso sentimento e a nossa dignidade preservadas. Não nos sentimos inferiores, mas também jamais nos colocamos como superiores. Ou se, por outro lado, estamos numa posição elevada no mundo, de poder, de status, de condições materiais, ser humilde é não se sentir melhor por conta disso, porque são características humanas passageiras. Todos nós, ao longo de muitas reencarnações, passaremos pelas provas da pobreza, da miséria, como também da riqueza, do poder, do status. Tudo isso são testes evolutivos importantes para o nosso espírito. Se agora estamos numa condição socialmente difícil, é porque talvez em uma encarnação anterior ocupamos uma posição de destaque. Pode ser que não tenhamos cumprido muito bem o nosso papel, tenhamos humilhado pessoas, né, com o nosso poder, na tola vaidade de nos sentirmos maiores e melhores só porque a nossa posição social era superior. E agora, nessa encarnação presente, estamos sofrendo na própria pele aquilo que nós fizemos o outro sofrer. É possível, né, em razão desse princípio de causa-efeito que rege todo o universo, contido na lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça porque diz que a cada um é dado segundo suas obras. Quais têm sido as nossas obras? Kardec mesmo fala que muitas vezes nós sofremos exatamente aquilo que nós fizemos o outro sofrer, nesta ou em existência anterior. Porque a vida tem esse mecanismo pedagógico de nos ensinar que aquilo não é certo, que aquilo é errado. Por isso que muitas vezes o orgulho tem suas consequências funestas para nós, suas consequências terríveis. E por isso também que os espíritos dizem que o orgulho é o principal obstáculo ao progresso humano. De fato, não pode haver uma sociedade plenamente humanizada, plenamente consciente de seus valores morais e que tenha esse sentimento de uns se acharem melhores do que outros. Não pode. Uma verdadeira sociedade organizada segundo as bases do Cristo é uma sociedade fraterna, onde as pessoas se olham como iguais, respeitando as diferenças, respeitando o que cada um é. Ser humilde também, no significado cristão, é tolerar que o próximo possa ser o que ele quiser, desde que aquilo não agrida a ninguém, não prejudique a sociedade. Ele pode tomar o rumo que quiser da sua vida. Lembrando que a nossa liberdade é sempre limitada pela liberdade do próximo. Eu não posso usar a minha liberdade de ação para atrapalhar, prejudicar a liberdade que o nosso próximo tem. Então, desde que alguém, ali no exercício do seu livre-arbítrio, da sua liberdade,
resolve escolher um caminho, nós temos que respeitar. Ser humilde também é isso. É entender que o mundo, apesar das diferenças passageiras, transitórias e muitas vezes de superfície, de aparência, não dizem nada a nosso respeito. Não dizem nada a respeito de nossa condição espiritual. Porque podemos, por exemplo, hoje nascemos no Brasil. Podemos, numa próxima reencarnação, nascer na Nigéria, na África do Sul, quem sabe na Austrália, na Dinamarca, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em algum país da Europa. Não importa, na Ásia, no Japão, podemos nascer em qualquer latitude. Podemos nascer até em outro mundo. Provavelmente até já vivemos em outro mundo. E aí, porque vamos possuir ali uma característica física diferente, apropriada ao local onde nós nascemos, vamos talvez ser imersos numa cultura diferente da habitual, do que é a nossa hoje. Isso vai nos tornar inferiores? De forma alguma. Isso não nos torna nem melhores nem piores, apenas define a nossa característica de personalidade e de vida naquela existência. Por isso que os pobres de espírito são aqueles que se reconhecem como filhos de Deus e respeitam esse sentimento no semelhante, como ele quer que esse sentimento seja respeitado em relação a si mesmo. Ele tolera o que é do outro, respeita o que é o outro, assim como quer que ele mesmo seja tolerado e respeitado. A esse respeito, há uma página muito bonita trazida por Humberto Roden, que se chama Harmonia na Diversidade. Ele faz uma metáfora em relação à natureza, mas trazendo para nós uma reflexão humana importante. Ele diz quão sem graça, quão monótona seria a natureza se, por exemplo, todas as folhas das árvores de uma floresta tivessem o mesmo formato, a mesma tonalidade de verde. Se todas as árvores tivessem o mesmo tamanho, o mesmo tipo de ramos e produzissem o mesmo tipo de fruto. Será que seria uma natureza tão bela como nós a admiramos? Se todos os animais, ou fossem bípedes, ou quadrúpedes, ou peixes, tivessem uma única característica anatômica, será que isso seria bom? Se nós, quando observássemos o céu noturno e víssemos todas as estrelas aparentes, e elas estivessem dispostas simetricamente como num tabuleiro de xadrez, com o mesmo tipo de brilho, tonalidade, será que ficaríamos encantados com o céu? Ou nos enjoaríamos dele com facilidade, porque ele seria monótono, sem graça, ele seria igual. Assim também a alma humana, né? Não há duas pessoas que tenham ali, mesmo gêmeos, criados igualmente por pais amorosos, eles vão ter ali personalidades distintas, porque são espíritos distintos, embora ali ocupando o mesmo ambiente social, familiar e ocupando corpos materiais semelhantes geneticamente, mas são espíritos distintos, com histórias espirituais distintas. Isso nós precisamos respeitar. Então, sermos humildes de coração ou pobre de espírito no sentido evangélico também é compreender isso. Humildade não é sinônimo de pobreza material. Há muitas pessoas que confundem e dizem até, eu encontrei algumas pessoas humildes. Talvez ele quisesse dizer, eu encontrei algumas pessoas pobres, materialmente falando, né? Não, humildade não se confunde com pobreza. Humildade é uma característica do espírito humano. Podemos ter pessoas que vivem na miséria e são extremamente orgulhosas. Pessoas que têm um melindre altíssimo, que não aceitam muitas vezes aquilo que acontece com elas. É claro que muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas temos que ter humildade perante a vida, de reconhecer o que a vida está nos oferecendo naquele momento, de oportunidade de crescimento espiritual. Então, às vezes, pessoas, embora vivem na miséria, agem com revolta, com raiva, com ódio, com inveja, são extremamente orgulhosas. E há também pessoas extremamente ricas do ponto de vista material
que são humildes de coração, que fazem o bem, que são solidárias, que jamais se colocam numa posição de superioridade. Portanto, humildade não se confunde com pobreza material, porque humildade é uma característica espiritual, não o material, não humana, não passageira. E é importante, então, onde estivermos, não importa a posição social que ocupamos momentaneamente, porque são condições passageiras, né? Não só da encarnação, às vezes numa mesma encarnação podemos mudar isso completamente, dependendo do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa disciplina. Mas a humildade é algo fundamentalmente cristão, que nós devemos entender e procurar desenvolver, né? Se existe importância, o que significa ser cristão em nossa vida, né? Muitas vezes nós enxergamos Jesus como um farmacêutico que dispensa remédios para nós. Estamos precisando de um auxílio, de uma ajuda e recorremos a Ele. Jesus, me ajude, me socorra. Mas será que nós temos já a compreensão de refletir o que Jesus espera de nós, né? Se eu sou cristão, não basta simplesmente dizer que tenho Jesus como mestre, como salvador, né? Aliás, quem se salva somos nós, né? Jesus aponta o caminho da verdade e da vida, mas quem se salva verdadeiramente somos nós, né? Porque nós é que temos que percorrer esse caminho evolutivo. Jesus é como um professor que orienta, mas naquele momento da prova, ele não pode responder pelo aluno, assim como o mestre não o faz com relação a nós. Então, é importante refletir os passos que Jesus nos mostra, isso para a nossa própria felicidade. Felicidade não é algo que vem de fora para dentro, é algo de conquista íntima, que depende fundamentalmente de nossa postura, de nossa atitude, de nossa paz de espírito, daquilo que nós falamos, daquilo que nós agimos e pensamos. A felicidade vem como consequência disso, quando nossas ações, atos e palavras e pensamentos estão alinhadas com a lei de Deus. Aí estamos no caminho da nossa própria felicidade. É interessante observar que no capítulo 7, no final do capítulo 7, o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma dissertação escrita por um espírito falando sobre a missão do homem inteligente na Terra. Ele diz respeito àquelas pessoas que tiveram oportunidade de se desenvolver aqui no mundo, tiveram condição de estudar, ter acesso à cultura ao estudo, e ocupam uma posição que eles podem ajudar muitas pessoas, muitas vezes uma posição de destaque, socialmente falando. E o que essa pessoa faz quando muitas vezes tem todas essas oportunidades de vida? Ela se envaidece, se enche de soberba, né, desse sentimento de empáfia em relação ao semelhante, se acha melhor do que o outro. E ao invés de contribuir para o avanço, para o crescimento daqueles que estão no seu entorno, da sociedade da qual ele tem acesso, o que ele faz? Age de forma egoísta, vaidosa. Essa pessoa falha miseravelmente e terá, né, que responder perante a sua própria consciência nesta ou em outra existência. Ela não cumpre o seu papel espiritual que ela teve. Nada acontece por acaso do mundo. Se nascemos numa condição onde temos ali a oportunidade de estudar, nos desenvolvermos, ter acesso ao conhecimento, à cultura, à arte, isso tem uma razão. É porque o Senhor da vida espera de nós, né, que possamos agir de acordo com isso, possamos agir de acordo com todos esses talentos que nos foram concedidos, para poder erguer o nosso semelhante. Que possamos então refletir nesses ensinamentos do Mestre Jesus, contido no Sermão da Montanha, no capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino de felicidade, de plenitude, de glória interior, de perfeição, que nós estamos pouco a pouco conquistando. Não é um local geográfico, mas é um estado de alma. E pobres de espírito são os humildes de coração, aqueles que verdadeiramente se veem como iguais ao seu semelhante, nem de forma superior, nem de forma inferior.
Que o nosso Mestre, então, querido Jesus, nos inspire nessa nossa caminhada, hoje e sempre. E agora, para finalizar, eu gostaria de convidar a vocês a me seguir em pensamento numa vibração. Durante a vibração, nós emanamos o melhor do nosso sentimento humanitário, fraterno, em direção ao nosso próximo que nós queremos beneficiar e ajudar. Deus, de infinito amor e bondade e misericórdia, somos gratos pela vida, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades, pelos testes que nos tornam mais maduros, Senhor. E gostaríamos de pedir como acréscimo de sua misericórdia e bondade, que leve também essas boas energias, esses bons fluidos, esse nosso abraço à distância, esse nosso desejo de melhora a algumas pessoas que nós queremos beneficiar. Possamos agora mentalizar essa pessoa, lembrar dela com carinho, rogando a Deus que a ampare, que a proteja, que lhe dê forças, bom ânimo, para superar esse obstáculo que agora se coloca em sua vida. Rogamos também, Senhor, por nossa família. Não é por acaso que estamos ali encarnados, existe uma razão profunda, sagrada, espiritual para a nossa união aqui na Terra. Que possamos nos entender como irmãos, como pais, filhos, marido, esposa, e todos que ali convivem no lar possamos agir com fraternidade, tolerância, com diálogo e respeito. Gratos que somos, Senhor, por tudo que nos concede. Apenas rogamos que nos ampare na nossa caminhada, agora e sempre. Fiquem em paz.